todos. Hoje a gente está aqui para estudar a continuidade do capítulo que fala sobre a filosofia helenística greco-romana. Aí hoje a gente fala especificamente da escola de Alexandria. Tá? Bom, antes de falar de fato da escola de Alexandria, vamos entender o contexto daquele período. A gente tinha um período onde a Grécia tinha sido dominada pela Macedônia, através do Alexandre o Grande. Aí o Alexandre o Grande ele acabou por não optar por encerrar as culturas conquistadas, mas sim interagi-las com a cultura grega. Então, nesse momento, a gente tem a expansão da cultura grega para outras partes do mundo, assim como a gente vai ter também a assimilação de elementos orientais no Ocidente. Então, a gente vai ter uma mistura, né, de pensamentos diferentes, né, uma unificação de pensamentos em busca de um conhecimento maior. Tá? Então, após a morte do Alexandre, né, com a morte dele, de fato, o Império Macedônico vai acabar sendo dividido. E aí vai ser fundado na cidade de Alexandria, na foz do rio Nilo, no Egito, o maior centro de estudos da época, o centro mais avançado da época, que tinha várias escolas diferentes de ciências, tá? E tinha um museu também, uma biblioteca riquíssima, em um acervo gigantesco, em algo em torno ali de 700 mil obras existentes. Tá? Essa escola foi responsável pelo surgimento e aprimoramento do estudo de vários nomes importantes no decorrer da história. A gente tem, por exemplo, o Euclides e o Arquimedes. O Euclides ele é o fundador da escola de matemática e diretor também da escola de matemática. Tá? Ele acabou dirigindo essa escola por muito tempo. Acabou estabelecendo ali princípios da geometria, conceitos primitivos e postulados. Né? Esses conceitos primitivos, no caso, seriam o ponto, a reta e o plano, né, que não se definem, enquanto os postulados são enunciados que devem ser aceitos sem demonstração nenhuma. A gente tem como exemplo no livro de vocês dos postulados, que é a frase: uma linha reta pode ser traçada de um para outro ponto qualquer. Então, são, como o próprio enunciado já diz, são enunciados que devem ser aceitos sem demonstração. Tá? Então, essa foi a contribuição do Euclides nesse período. A gente vai ter também os estudos do Arquimedes. O Arquimedes, gente, num momento onde a cidade de Roma estava muito interessada na cidade de Siracusa, ele acabou desenvolvendo ali alguns engenhos mecânicos que possibilitaram a construção das catapultas, que servia para lançar pedra e também contra os inimigos, também incendiar alguns navios. Jogavam óleo nessas pedras, incendiavam esse óleo e lançavam essas pedras sobre os navios. Tá? Então ele vai acabar desenvolvendo, de fato, uma ciência chamada mecânica. Tá? Então, junto com esse desenvolvimento, obviamente ele continuou com os estudos dele, e ali a gente tem o desenvolvimento do princípio da hidrostática, a gente tem... que é um dos princípios, inclusive, que são os princípios fundamentais da mecânica, tá? Ele vai redigir o Tratado da Estática, ele vai formular a Lei do Equilíbrio das Alavancas e também vai fazer estudos sobre o centro de gravidade dos corpos, tá? Além desses caras, a gente tem também o Ptolomeu, que foi... só um detalhe. O Arquimedes, ele é um dos caras... Ele é o único estudioso desse período que é reconhecido pelo Galileu, já na Idade Moderna, como o cara que mais se aproximou dos aspectos de experimentação da Idade Moderna. E experimentação não era uma coisa muito comum nesse período. Os gregos usavam muito a questão da razão e achavam que os sentidos poderiam enganar demais. Tá? Então é uma exceção à produção científica grega. Então eles, na tradição da ciência helenística, a gente vai ter uma situação onde há mais experimentação, vai ter uma divisão do saber em diversas partes distintas, diferentes também, tá? Sem a necessidade de uma elaboração teórica, filosófica de fato. Assim. Então, o cientista, na realidade, não precisa ser filosófico, não precisa ser um filósofo de fato. Tá? Outros estudiosos a gente vai ter, no caso, Ptolomeu, que é responsável pela astronomia geocêntrica, que vai dominar ali por toda a Idade Média, né, o conceito de universo e Terra, né, planeta Terra e universo. O geocentrismo prega que a Terra está no centro do universo, que o Sol e a Lua giram em torno da Terra. Tá? Então a teoria dele vai dominar por toda a Idade Média e só vai ser contestada lá na frente pelo Galileu e pelo Copérnico.
né, que vão compreender que, de fato, quem gira em torno de quem ali é a Terra em torno do Sol, tá? Bom, além do Ptolomeu, também a gente tem o Galeno, que ele era um cara que se destacou muito na questão das ciências médicas e se aperfeiçoou bastante seus estudos na escola de Alexandria, tá? Ele atuou em vários locais e acabou sendo convidado pelo Marco Aurélio, que era imperador de Roma, né? Ele acabou sendo convidado para fazer parte da comissão que ele seguiria para combater os germânicos. E a partir dessa viagem, ele acabou se tornando um médico oficial da corte. Sendo médico oficial da corte, ele teve tempo de sobra ali para poder fazer pesquisas, para entender um pouco mais a medicina, tá? Acabou reunindo seus conhecimentos de anatomia, que ele aprendeu lá em Alexandria, com a biologia e a zoologia do Aristóteles, tá? Então ele teve uma contribuição muito importante dentro da área de medicina. A escola de Alexandria, gente, ela vai ter início, meio e fim, né? A gente tem no final dela, Roma começa a se destacar como grande centro de estudos da antiguidade, então os estudiosos acabam saindo de Alexandria e indo até a cidade de Roma, que vai um pouco que esvaziando aquela região de fato de pessoas que são estudiosas e buscam o conhecimento, tá? Outra coisa que vai acontecer são vários incêndios que vão arrebentar com a cidade, inclusive com a biblioteca também, tá? A gente tem um período onde o cristianismo começa a ganhar força e passa a considerar também os estudos da escola de Alexandria como estudos pagãos, e no ano de 391 a gente vai ter o bispo Teófilo invadindo e saqueando a biblioteca, tá? E em 641, definitivamente, os muçulmanos chegam na região e destroem. É uma pena, porque aqui a gente tinha, como eu falei para vocês, cerca de 700 mil obras, né, guardadas. Algumas delas poderiam ter enriquecido bastante os estudos da atualidade, inclusive, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, né, mas que foram perdidas aí, infelizmente, por uma questão de intolerância religiosa, do conflito criado ali entre ciência e religião, tá? Bom, então é isso, galera, que eu tenho que falar para vocês hoje. Na aula que vem a gente fala mais um pouco sobre o helenismo do período romano e encerra esse capítulo de vez, beleza? Um abraço para todos e até a próxima.